Agora estou aqui com Roberta Martins, ela que foi uma das palestrantes do Ciama 2025 e mais que isso, ela trouxe uma exposição belíssima sobre alguns quadros da fotografia que ela faz. Ela é fotógrafa profissional e ela veio trazer esse trabalho através não só da palestra, mas de uma forma visual, além do vídeo, para quem estava no Ciama 2025, viu aqui ao vivo, mas para quem não viu, ficou com gostinho de quero mais, a gente só vai saber um pouquinho da fala dela. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada. Lutar juntas é isso, a gente levar informação para essas mulheres, tanto profissionais como mães, trazer essa informação. E a fotografia, ela é muito especial. Ela marca momentos. E essa fase da gestação, chegando para o pós-parto, mexe muito com o emocional. Quando ela vê uma imagem muito bem feita, coletada, que pega a essência dela com o bebê, não tem como deixar ela aliviada e isso favorecer a amamentação. Mas eu quero que você conte um pouquinho mais de como você chegou assim na fase da fotografia para essas mulheres, que a gente já no off, eu já sei, é muito bonito, mas ela vai falar do jeitinho dela. E eu quero que você também ressalte como foi para você a experiência, trazer para o palco Ciama o teu trabalho para mostrar para os profissionais e também trazer esse respiro para quem deseja iniciar essa mesma linha de segmento como você fez. Obrigada pelo convite. Por eu estou nada. muito feliz de estar aqui no Ciama, um evento incrível. E a minha ideia de trazer essas imagens foi justamente para despertar que um olhar mais artístico, um olhar mais de sentimento. Porque quando a gente fala de amamentação, a amamentação nunca é simples. Não. Era para ser simples, né? Eu amamentei minha filha por 3 anos. Mas Coisa não, boa. mas não foi simples, Tá. né? Inclusive, o meu começo na fotografia é muito por conta do meu parto e da minha experiência como mãe. Mas eu trouxe aqui para o Ciama essas 8 fotografias que são de momentos especiais. Tem amamentação em tandem, tem amamentação na hora dourada, tem amamentação de bebês um pouco maiores, né? Então, a gente tem um mundo enorme quando a gente fala de amamentação, né? E a minha ideia foi trazer todas essas fotografias para as congressistas. Isso. E hoje eu tive um momento ali de fala e apresentei um filme. Eu também faço filmes de parto e esse filme trouxe a história de uma das fotografadas, né? Então, que foi uma amamentação em tandem na hora dourada, ainda na maternidade. Que delícia! Eu acompanhei o parto da primeira bebê e ela já estava ali, acho que com uns 3 aninhos, 4 aninhos. E aí acompanhei o segundo parto dessa mulher, que é médica também. E ela amamentou em tandem, não estava programado, mas a filha mais velha, a filha mais velha chegou, a menorzinha estava mamando, ela pediu o peito e amamentou as duas ainda na maternidade. Gente, e algo inesperado, porque eu tenho certeza que a mãe não esperou. Não, a gente nem pensava que ia acontecer. E é isso, né? A minha amamentação de 3 anos, eu não trabalhava como fotógrafa, eu sou formada em outra área. E quando eu engravidei, eu comecei a pesquisar sobre amamentação, sobre parto, e se abriu um mundo diante de mim, que é a humanização do parto, isso 12, 13 anos atrás. E eu pensei, falei, gente, é um mundo novo que eu tô descobrindo, e fui me apaixonando, e me apaixonando. E quando a minha filha nasceu de um parto domiciliar não planejado, que foi aquele turbilhão de hormônios e emoções, eu falei, não volto para a iniciativa privada. Eu quero amamentar essa menina até 5 anos. Ou até quando ela quiser, né? Sim, sim. Então, como é que eu vou sair? Então, a partir dessa experiência como mãe, ali nos primeiros dias, falei, não tenho como separar desta criatura, assim, com 6 meses, voltar a trabalhar, passar o dia fora. E aí eu virei empreendedora. E mais que isso, virei ativista pelo parto humanizado, pela amamentação. E aí começou minha história aqui em Fortaleza. Eu senti muita falta de fotografia do meu parto. A gente não tinha uma profissional na época que fizesse esse trabalho. Então essas imagens da minha experiência, porque quando a gente está em trabalho de parto, o coquetel de hormônios que nos banha, ele é imenso, né? Então você está ali imersa no mundo de Nárnia e você não sabe muito o que está acontecendo. Não. E a memória, quando o bebê nasce... Foi embora. Foi tudo embora. E a fotografia, ela resgata essa. Ela não só vai mostrar para o bebê como ele foi recebido, mas a fotografia e o filme, eles resgatam essa memória que a mulher não vai ter. Ou ela vai ter flashes, né? Eu tive flashes. E aí eu não tenho, assim, eu não tive as imagens.
E quando eu pego uma mãe e eu vou entregar o material, eu penso, gente, que privilégio ter essa história contada por um profissional de uma forma delicada, artística, porque a gente tem muito medo, é modinha, é nudez, mas não é isso. É o respeito. É o respeito, é a história, né? O interesse não é mostrar o corpo da mulher, mas é mostrar a história dessa mulher e desse bebê e dessa família, né? Então, minha paixão nasceu daí. Eu falei, não volto. E comecei a capinar nesse mercado, né? Como empreendedora. Isso. E, resumo, Teodora mamou 3 anos. Uau! Só que aí não foi até onde ela quis, foi até onde eu quis. Porque um ponto importante que a gente tem que falar também é que a amamentação ela tem que ser boa para os dois, para o binômio, né? Quando uma das partes não está satisfeita, chegou o momento do desmame. Do desmame. E eu senti que eu precisava desmamar. E tudo bem, Com 3 foi anos. sua fase. Pois é, e aí a gente começou esse processo de desmame que foi muito difícil, eu sinto muita saudade. Sinto muita saudade de amamentar. Olha, a fase do desmame, quando chega para essa mulher, muitas mulheres se culpam. E essa culpa não deveria existir. Também acho. Porque é uma fase de que chegou o momento para ela. Sim. E ela sofre porque a criança ainda quer. E por ela querer, se culpa. A culpa é gigante. Mas ela precisa entender que ela é humana. Antes de ser mãe, ela é mulher. Ela é pessoa. Ela precisa se resgatar de volta. E o filho deixar de amamentar, isso não vai impedir do amor, do colo, do aconchego. Isso não vai ser de uma forma abrupta. E ela não é menos mãe. Não. Porque amamentou, porque não amamentou, porque amamentou 3 anos, porque ela quis desmamar. Isso. Assim, eu realmente... Mas eu tive algo ao meu favor, porque eu estava imersa no universo do parto humanizado, né? Então, tenho algumas outras culpas, né? Mas essa culpa eu não levo, porque eu realmente mudei minha carreira para estar perto dela, para amamentá-la. E aí chegou o meu momento. E aí, realmente, nesse sentido, eu não tive culpa. E fica bacana a gente falar para as outras mães, né? Que se amamentou, se teve um parto normal, se escolheu uma cesariana. Eu sou ativista pelo parto humanizado, porque a gente sabe os benefícios do parto humanizado. Mas a mulher tem que saber sobre o seu corpo também. Sim. Ela que decide por qual via ela quer receber o seu bebê, né? Então, acho que tem que ser respeitada também. E a amamentação é a mesma situação. Sua história é extraordinária, Roberta. Muito obrigada. E assim, que bom que a gente está compartilhando isso aqui agora. Porque assim, muitas pessoas que vão assistir, a gente vai ampliar, replicar, compartilhar. Não é uma forma de saber que é a Roberta que fotografa, mas é a história que levou ela para a fotografia. Isso é a essência do seu trabalho. E muitas vezes a essência é esquecida de ser dita, de ser compartilhada. Chegar onde a gente precisa chegar, por trás tem uma história e uma decisão. E as decisões e a história nunca são explanadas. E explanar a história, isso traz a essência do seu trabalho e as pessoas conseguem entender quem é a Roberta primeiro, para depois saber quem é a Roberta Martins. É verdade. Porque o nome Roberta Martins é a profissional. Mas para chegar à profissional, a Roberta, ela precisa ser vista. E assim, foi prazeroso compartilhar sua história com a gente. E espero que você amplie muito mais esse seu olhar empático, de paz, de serenidade que você tem, porque seus olhos brilham quando você fala. Brilha realmente. E brilhar porque você ama o que você faz. Sim. Então, é notável. Quando a gente ama o que a gente faz, brilha. Então, você brilhe mais ainda. Abraça essas mulheres nesse momento de lapsos de memórias e que sejam fixas para dizer, eu lembrei disso, mas foi isso aqui que aconteceu. Foi essa cena e esse olhar que passou. Então, que bom que está registrado. Então, obrigada. Eu agradeço também, foi lindo. Obrigada. Fica aqui, que tem muitas histórias como essa. E é tantas histórias que eu queria passar tudo assim para vocês. Mas está quase no finalzinho do Se Ama. Mas fica aqui ainda, tá bom? Até já já. Pronto.